Olá, né? Vamos continuar com a nossa aula. Hoje o tema da aula é força e a primeira lei de Newton, né? Nós temos que, em nossa vida cotidiana, né? Estamos acostumados a usar a palavra força, muito associada a empurrar ou a puxar objetos, né? Mas levando a um conceito, né? Uma definição mais a fim de explicar, explicar melhor o conceito de força, nós temos que colocar aqui de preto, né? Nós temos que força, né, é, é capaz de alterar a situação de repouso, a situação de repouso ou de movimento de um corpo, não é? O que ele quer dizer com isso? Por exemplo, nós voltamos lá nas aulas passadas, naquele exemplo da bolinha em cima da mesa. Se você pegar uma bolinha daquelas e colocar em cima de uma mesa, em repouso, ela vai ficar em repouso, né? É por isso que ele fala que a força ela é capaz de alterar a situação de repouso do objeto, né? Se você chegar lá e empurrar essa bolinha para fora da mesa, eu vou demonstrar aqui, ó. Você tem uma mesa, você tem uma bolinha em cima dela. Se você não tem nenhuma força aplicada nessa bolinha, ela vai permanecer lá no mesmo lugar que você colocou ela. Agora, se você chega e aplica uma força nela, ela vai deslizar, ó, e vai cair. Existem outros fatores também que podem fazer ela cair. A mesa pode inclinar, ou alguém pode chegar e inclinar a mesa, fazendo a gravidade fazer derrubar a bola e fazer ela sair do estado de repouso. Mas não vem ao caso no momento, né? Continuando aqui, opa, né? Continuando aqui, né? Ela também pode deformar um corpo, eita, né? Capacidade também de deformar um corpo, vou colocar mais aqui na frente, ou ainda de anular a ação de outra força. Ou ainda de anular a ação de outra força. Eu vou já mostrar um exemplo mostrando essa questão de anulação de forças, né? Por enquanto, vamos nos valer simplesmente da noção cotidiana de aplicar uma força a um objeto, empurrá-lo ou puxá-lo, né? Passando aqui, né? Força como uma grandeza vetorial e força resultante, né? Quando aplicamos uma força a um objeto, ela é aplicada com certa intensidade, né? Modo como a gente viu na aula passada, em certa direção e em certo sentido. Então, a força é, portanto, uma grandeza vetorial. Então a gente pode destacar aqui, ó, força é uma grandeza vetorial, né? Destacando esse ponto, a gente pode mostrar abaixo, ó. Nós temos aqui, ó, uma pessoa puxando a caixa e aqui nós temos a representação. Eita, eu voltei aqui, né? Aqui nós temos a representação dessa força aplicada no caixote, né? Ela está puxando ó, na mesma direção que o homem está puxando, no caso para a direita, né? Onde a direção da aplicação da força ela é horizontal, né? De acordo com a imagem aqui, ó. O sentido é da esquerda para a direita, né? A unidade mais utilizada para expressar a intensidade de uma força é o Newton, né? Então, outro ponto que a gente pode destacar, né? Unidade utilizada utilizada é o Newton,
né, que é simbolicamente indicado pela letra M. Né, o significado de uma força de 1 N, por exemplo, que a gente lê em Newton, será visto ainda nesse capítulo, né, ainda nas próximas aulas. Nesse capítulo, mas nas próximas aulas. Adiantando o conceito de força resultante, nós podemos, por exemplo, imaginar duas pessoas tentando mover um corpo, por exemplo, um caixote apoiado sobre o chão, né? Se cada uma delas aplicar uma força de 100 newtons, poderemos somar vetorialmente ambas as forças a fim de obter uma força resultante, ou seja, a força cujo efeito equivale ao efeito das forças somadas, como foi visto na aula passada, a questão da soma de vetores, né? Conforme mostram os desenhos abaixo que eu fiz aqui, os três eu vou já mostrar. Né? A força resultante ela depende muito da direção e do sentido das forças de 100 newton aplicadas ao corpo. Né? Se nós temos, vou botar em vermelho aqui, duas forças de 100 newtons, né? Aplicadas na mesma direção, no caso aqui da esquerda para a direita, né? Nós vamos ter a soma de vetores, nós vamos encontrar, né? Nós vamos ter aqui, ó, a soma de vetores de 100 newtons e ali 100 newtons, e nós vamos encontrar a soma resultante desses dois vetores iguais a 200 newtons, uma força de 200 newtons. Assim nós vamos conseguir mover esse caixote no sentido da esquerda para a direita. Agora, se nós aplicamos ao caixote duas forças contrárias, equivalentes a 100 newtons, ó, uma força de 100 newtons indo da direita para a esquerda e uma força de 100 newtons indo da esquerda para a direita. Né? Aqui nesse caso, a força é nula, né? Porque nós temos vetores contrários de mesma intensidade. Então, quando você somar esses vetores, um vai ser positivo e o outro vai ser negativo. Né? Como eles são iguais, nós temos quando nós somamos números iguais, nós temos que o resultado é zero. Então, se o resultado é zero, então a força aqui é nula. Então, nós temos aqui que é o vetor nulo. Ou seja, o caixote aqui não iria se mover, porque nós teríamos duas pessoas empurrando com a mesma intensidade dos dois lados. Então, essas forças iriam se anular. Quando nós temos uma situação igual a essa que eu vou descrever aqui agora, você tem, por exemplo, uma pessoa empurrando da direita para a esquerda, uma pessoa empurrando de baixo para cima, ou de baixo para cima, com a mesma intensidade, né? São dois vetores de 100 newtons. Vou ter que aumentar aqui um pouco a tela. Né? Aqui, a força resultante, ela tem... aqui no caso, eu acredito que como essas forças elas são perpendiculares entre si, esse vetor, esse caixote, ele vai se mover na diagonal aqui, ó. Né? De acordo com a soma dos vetores, onde nós vamos ter, né, um vetor aqui da direita para a esquerda é equivalente a 100 newtons e um vetor aqui indo de sul a norte, né, é equivalente a 100 newtons. Esse vetor, o vetor resultante aqui, ó, vai ser esse. Vou colocar em vermelho. Esse é o vetor resultante dessa soma de vetores, né? Então, continuando aqui, nós vamos pronunciar da primeira lei de Newton. Vou falar um negócio da primeira lei de Newton, né? Onde a gente só para a introdução do assunto, né? Imagine que fosse possível, por exemplo, um astronauta no espaço distante, está longe da influência de qualquer corpo celeste, né? Se ele aplicasse uma força sobre uma bola para colocá-la em movimento, a bola, livre da resistência do ar e do atrito com outros corpos, continuaria para sempre em movimento retilíneo e uniforme, movimento perpétuo. Né? Assim, nós temos que a primeira lei de Newton, ou princípio da inércia, pode ser anunciada como um corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso, a menos que sobre ele passe a atuar uma força resultante.
E um corpo que está em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, a menos que sobre ele passe a atuar a força resultante. É aquele exemplo que eu falei lá no começo da aula da bolinha, né? A bolinha ela vai continuar em repouso em cima da mesa, a não ser que sobre ela passe a atuar a força resultante. No caso, como eu falei lá, alguém chegue e aplica uma força nela, ou alguém incline a mesa e a gravidade empurra, né? A força da gravidade vai empurrar ela para baixo, né? Vimos também, né, que o estado de repouso ele é uma tendência natural e que ele só é alterado devido à aplicação de uma força, né? Que é uma afirmação relativamente fácil de aceitar, pois está de acordo com muitas observações cotidianas. A grande inovação da primeira lei de Newton é considerar o movimento retilíneo uniforme em um estado equivalente ao repouso, né? E afirmar, portanto, que esse estado também só pode ser alterado mediante a atuação de uma força resultante, né? Um corpo ele sempre oferece resistência a alterações em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. Essa resistência ela é denominada inércia, né? Eu vou anotar aqui, ó, né? Vou botar um pontinho e colocar aqui, ó, né? Que um corpo ele oferece resistência a alterações em seu estado, de repouso ou de movimento, né? Essa resistência é chamada de inércia. Bom, e aqui a gente finaliza. Na próxima aula vamos continuar falando sobre as leis de Newton.